Como que você entende que o e-commerce pode ajudar na otimização e gestão de estoque, assim, desses ativos? Uhum. Que é um super investimento, né, para quem trabalha no Sim, e-commerce. sim. O RP nesse sentido, mais uma vez, ele ajuda a você ter todo esse controle. Então, seja, de pedido, seja de estoque, do financeiro, enfim, dos pontos que eu já citei aqui. Mais uma vez, o fiscal, a questão do compliance, ele é importantíssimo que tenha. Inclusive citar um ponto aqui, né, que a Mariana, que teve aqui em um dos podcasts, comentou, que é a LGPD. Então, assim, a LGPD, mais uma vez, ali é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uhum. Então, os seus dados eles precisam estar bem cobertos, né? Eles têm que estar protegidos, melhor dizendo. E o RP ele também vai ajudar nesse sentido. Querendo ou não, ele também é o detentor do dado. Então, além disso, precisa proteger esses dados do cliente, precisa, mais uma vez, sempre estar dentro das normas ali no geral. Então, o RP para o e-commerce, nesse sentido, ele vai ajudar tanto nos controles aqui que eu já citei, como também na questão de proteção de dados, tá? Então acho que é importante citar isso também. Legal que ele assistiu, Ah, tô sempre enfim. acompanhando. Pô, agora Isso agora aí. cresceu demais, hein. Você tá louco. Beleza, fez bastante sentido. E sobre também a parte de pedidos. Uhum. Então, eu entendi essa parte de compliance, organização, transparência, mas ele confere produtividade também para uma operação logística? Sim, mas quando a gente fala de operação logística, dependendo do porte do cliente, a gente começa a ir para outro sistema, que a gente fala mais de WMS, tá? Que é o controle da logística em si mesmo. Por quê? Quando a gente está falando de ERP, ele vai controlar a quantidade total de estoque ali, tá? Então, vamos supor, eu tenho 100 canecas no meu estoque, bacana. Então, ele vai ajudar nessa questão de controle de estoque, obviamente a questão de gestão de pedidos também. Quando tu começa a falar de controle de estoque de armazéns um pouco maiores, o RP, claro, ele vai te ajudar nisso, mas você imagina um centro de distribuição com 5, 10 mil metros quadrados, Uhum, com 5, 10 mil posições. O RP ele vai te ajudar nisso, ele vai trazer esses controles também, mas o WMS ele é mais indicado nesse sentido. perfeito. Porque ele Porque vai a minha controlar. dúvida é justamente isso, aonde termina o RP e aonde começa o WMS? Essa fronteira não é clara para mim. Uhum, exato. Qual que é o ponto, tá? Geralmente a gente tem dois estoques, tá? O RP, a gente fala mais uma vez, do total, então são 100 canecas. O WMS não, eu controlo o físico, tá? Geralmente eles estão associados a porte de cliente, tá? Então eu vou te Tá. dar um exemplo. A Bruna tem a Bruna e-commerce e ela tá com 1.000 pedidos por mês e são canecas. Ela consegue controlar numa área aqui, por exemplo, num quarto, numa área um pouco menor, que ela não precisa controlar esses endereços. Então, basicamente, ela sabe que a caneca dela azul está numa determinada posição e que outra caneca está em outra posição. Então, é tranquilo para ela fazer esse gerenciamento. Agora, quando eu tenho um armazém onde, de repente, eu não tenho só duas pessoas trabalhando, então é um pouco menor, mais uma vez, o exemplo. Um quarto, eu tenho duas pessoas. Eu sei que a minha caneca está ali. Agora, quando eu falo de um armazém, aí agora começa a fronteira. Porque fica um pouco mais complexo do RP controlar uma determinada posição, putz, são 5, 10, 20 mil posições, o RP ele não desce nesse nível de controlar endereços, alguns até Geograficamente. geograficamente, exato. Entendi. A questão de controle de estoque, ela se faz possível também, mas mais uma vez, eu não tenho ali o físico, onde que é cada posição, cada endereço, e o WMS ele consegue apoiar nesse sentido, tá? Então, a divisão ali basicamente se você é um cliente um pouco menor, o RP ele funciona 100% para você. Quando a gente está falando de clientes com porte um pouco maior, você vai começar a sentir que talvez você precise dar um plus, que é utilizar o WMS, que aí você vai ter que ter um pouco mais de acuracidade. Mais uma vez, um exemplo. A mesma Bruna que tem essas 100 canecas, ela tem a quantidade de pedidos, o que é importante para ela? Maicon, o que é importante para mim é pegar essa caneca, emitir a nota e mandar para o meu transportador. Quero fazer grandes controles além disso. Quando você tem um WMS, não. Você quer controlar o endereçamento, onde está, mais uma vez, a gente citou curva de itens, então os itens mais vendáveis eu quero deixar na frente ali do faturamento, então você tem essa distinção, porque mais uma vez, o RP Uhum. ele vai te ajudar nisso também, mas para uns portes um pouco menores. O WMS ele consegue controlar todo esse galpão, essa estrutura um pouco melhor, digamos assim.
Vivendo e aprendendo, hein? Essa fronteira era muito dúbia para mim. Onde começa Uhum. onde começa o outro. Sim. Enfim, ficou bastante O RP, claro. na verdade, então é um sistema bem completo e Uhum. que ele tenha várias pernas que podem conciliar com outros sistemas, WMS, RP, Perfeito. o TMS e outros caras aí. Perfeito. Digamos que o RP ele é o core, ele é o coração do negócio. Mas ele faz a ponte com N sistemas, seja o próprio transporte, o TMS, o WMS. Então, sim, ele é o core tanto do gerenciamento de pedidos, de estoque, mas ele atua em várias frentes também, claro. Uhum. A gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente também está no YouTube. Também temos uma página oficial no LinkedIn, essa é a novidade de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Obrigada e até a próxima.